Olá! Hoje a gente vai decifrar um símbolo que parece super familiar, mas que na verdade é um convite para uma viagem ao coração do cosmos. Pois é, todo mundo bate o olho e reconhece. O símbolo do feminino, certo? Mas e se o significado original dele for muito, mas muito mais antigo? E se for mais profundo? E se na verdade ele nos contar uma história sobre o próprio universo? Ok, vamos mergulhar nisso. Para decifrar o símbolo, a gente precisa dar uma viradinha na nossa perspectiva. A questão aqui não é gênero, mas sim algo que a psicologia e as tradições antigas chamam de energia arquetípica. Pensa num arquétipo como se fosse um padrão universal, sabe? Uma ideia primordial que existe em todas as culturas e dentro de todos nós. O feminino arquetípico é exatamente isso. A grande força criadora, o princípio da receptividade, da conexão, da intuição, é como se fosse a própria matriz de onde tudo no universo toma forma. E o mais genial está na simplicidade do design. Olha só, ele combina o círculo, que desde sempre representa a totalidade, o espírito, o eterno, com a cruz, que simboliza o plano material, o mundo concreto das 4 direções, sabe? Juntos, eles formam uma mensagem super poderosa. Esse princípio é a ponte que une o céu e a terra, o espírito e a matéria. E o mais fascinante é que essa ideia de uma grande matriz criadora não é exclusiva de uma cultura só. Ela simplesmente brotou, de forma independente, nos 4 cantos do mundo antigo. Lá na Mesopotâmia, era a Grande Mãe quem trazia a ordem do caos. No Egito, deusas como Ísis e Nut eram o próprio céu que nutria a vida. Nas Américas, a Mãe Terra era vista como uma presença viva, ancestral. E na Europa, divindades como Deméter garantiam o ciclo eterno de vida, morte e renascimento. Quer dizer, em todos esses lugares, a mensagem era a mesma. O princípio feminino é a fonte de onde tudo emana. Mas atenção, esse princípio não age sozinho, de jeito nenhum. Ele é uma das 2 metades de uma incrível dança cósmica. Uma parceria dinâmica, criativa, que literalmente mantém o universo todo em movimento. É fundamental entender que não se trata de opostos em conflito, mas de polos que se completam. Pensa assim, o princípio feminino é o campo vasto de potencial puro, o silêncio, o ser. O masculino é a centelha que ilumina esse campo, a ação, o fazer. Um simplesmente não existe sem o outro. É como o oceano e a onda. A onda é uma expressão do oceano, mas no fundo os dois são a mesma água. E essa dança das 2 forças é a base de inúmeras tradições espirituais. Seja como Yin e Yang no taoísmo, Shakti e Shiva no hinduísmo, ou Pachamama e Inti nos Andes, a sabedoria é universal. Juntas, essas polaridades criam a própria pulsação da existência. E se a gente quisesse um símbolo perfeito para essa energia cíclica, receptiva, transformadora, bem, era só olhar para o céu à noite. A Lua é a embaixadora cósmica dessa ideia. Pensa só no ciclo dela. Ela nasce, cresce até a plenitude, diminui até desaparecer, para depois renascer. A Lua nos ensina sobre transformação sem perder a essência. Ela acabou se tornando a metáfora perfeita para as marés das nossas emoções, para os ciclos do corpo e para o fluxo e refluxo dos nossos processos criativos. E cada uma das suas fases reflete uma faceta diferente dessa energia. A lua nova é o vazio fértil, o momento de plantar sementes no escuro. A crescente é a energia da donzela, do início, da ação. A cheia é a mãe, a expressão máxima, a colheita. E a minguante é a anciã, tempo de sabedoria, de soltar o que não serve mais e refletir. É um verdadeiro mapa para a nossa jornada interior. O mais curioso é que depois de séculos dominados por uma visão de mundo completamente diferente, parece que a nossa ciência e a nossa cultura estão, de certa forma, redescobrindo essa sabedoria ancestral. Durante muito tempo, a visão que dominou foi a de um universo mecânico. Imagina um grande relógio, previsível, linear, feito de peças separadas que só interagem se uma encostar na outra. Essa visão, claro, foi útil para a tecnologia, mas nos fez esquecer que somos parte de um todo vivo. Só que o que a ciência de ponta, como a física quântica, nos mostra hoje? Um cosmos vivo, uma teia de realidade onde tudo está profundamente interligado, onde uma partícula aqui pode, instantaneamente, afetar outra do outro lado do universo. Essa visão de um universo vibrante e conectado é um eco perfeito daquela antiga intuição do feminino arquetípico como tecido que une toda a existência.
E essa redescoberta traz de volta uma valorização de qualidades que por muito tempo foram vistas como secundárias, mas que agora se mostram essenciais para o nosso futuro. A gente está falando de empatia, de cooperação no lugar de competição cega, de ouvir a intuição tanto quanto a razão e de um respeito profundo pelo ciclo da vida. São as ferramentas que a gente precisa para construir um mundo mais equilibrado. E aqui a gente chega no ponto central de tudo isso. Este símbolo, essa energia, não é sobre homens versus mulheres. De forma alguma. É sobre um princípio universal que existe dentro de cada ser humano, sem exceção. A questão é a integração. É sobre reconhecer e honrar tanto o nosso lado ativo e lógico, o polo masculino, quanto o nosso lado receptivo, intuitivo e criativo, o polo feminino. A verdadeira plenitude, a totalidade, surge quando a gente aprende a fazer essas duas forças dançarem em harmonia dentro de nós. É esse equilíbrio que cria genialidade, sabedoria e paz interior. No fim das contas, este símbolo é muito mais do que um simples sinal. Ele é um mapa. Um mapa que nos mostra o caminho de volta para uma compreensão mais profunda do cosmos e, mais importante, de nós mesmos. Ele aponta para o potencial infinito que pulsa dentro de cada ser vivo. A pergunta que fica é: se a gente decidir seguir esse mapa, para onde será que ele vai nos levar?